Muito bem, estamos começando o nosso Cadeira Cativa numa noite de democracia, numa noite que era imprescindível que a gente fizesse isso. Esse é um programa que tem 41 para 42 anos de existência e sempre se caracterizou pela pluralidade. Um dia, quando ia disputar com o presidente Marcelo Medeiros, presidente Vitório Pífero, já com a eleição bem encaminhada, com a vitória quase que garantida, ele mandou uma carta via o Rafael Cabeleira para a direção da Ubra. Eu tenho uma parceria com a Ubra, o Cadeira Cativa tem uma parceria com a Ubra, dizendo que eu não tinha a isenção suficiente para apresentar o debate. E eu me lembro que nessa mesma cadeira eu disse: presidente Pífero, me parece que isso é uma questão de pouca inteligência. Eu não tive imparcialidade, foi no processo eleitoral que eu achava que o senhor era o pior candidato. E depois o futuro me deu razão. Mas no dia do debate, não precisava ser imparcial. No debate, eu vou perguntar para vocês vão perguntar entre si, o torcedor vai fazer uma pergunta, se sobrar tempo a gente vai dissertar aqui. Então, eu disse aqui, nessa mesma cadeira, brigando com meu amigo Rafael Cabeleira, para quem eu disse para ele e para o Rogério Amaral, depois da eleição do presidente Vitório Pífero: vocês podem brigar comigo hoje, me xingar, não tem problema nenhum, tomei partido mesmo. E lembrava toda hora daquela necessidade de apresentar os documentos e... Bom, deu no que deu, nós sabemos. Eu disse para eles dois, para o Rogério Amaral e para o Rafael Cabeleira, indo em direção ao meu carro, já na saída da eleição: agora vocês vão conviver e conhecer o presidente Vitório Pífero. Mas eu estou dizendo tudo isso porque esse é um programa que tem história já nesses debates e nesse tipo de troca de ideias. O Chuchuzinho está preparando ali o microfone do doutor José aqui no Flores de Camargo, por isso que eu estou dando uma enroladinha aqui para poder apresentar os três na mesma situação. Mas aproveitando aí, até que você vá sintonizando, vá pegando sua cervejinha, sua aguinha gelada, seu refrigerante, eu vou antecipar o primeiro intervalo comercial, depois eu apresento as regras do debate, para a gente estabelecer tudo com muita justiça, e um resuminho breve aqui do que aconteceu hoje no noticiário geral extra debate aqui, que vai dar muita audiência. Eu acho que nós vamos bater o recorde de audiência da semana passada com o presidente Romildo, que só no Facebook tivemos 1.200 ao vivo. E já tem mais de 20 mil curtidas no YouTube, ou 15, 20 mil. Né? Hoje eu dei uma olhadinha por cima. E você pode nos acompanhar no YouTube, cadeiracativa.com.br, nos canais tradicionais da Ubra TV que você está habituado, especialmente o canal aberto 48.1 digital, 513 da Vivo TV, o 182 do sistema de transmissão Tubarão, lá da região carbonífera do estado. Você pode nos acompanhar no 21 da NET, no 19 da TVN também, e no Facebook, facebook.com/Luiz com Z, Carlos Resch, no caso. Mas eu vou só destacar brevemente um noticiário que é mais abrangente. O Grêmio decide fora de casa a semifinal da Copa do Brasil. Primeiro jogo em Porto Alegre contra o São Paulo, dia 23. Segundo jogo em São Paulo, no Morumbi, dia 30. O Palmeiras começa jogando em casa contra o América Mineiro. Olha, o América periga fazer outro crime, hein? Já eliminou o Corinthians, já eliminou o Internacional. Palmeiras que abre o olho. Primeiro jogo em São Paulo, segundo jogo em Minas Gerais, no dia 30. Danilo Fernandes, Keiler e Daniel testaram positivo e o Internacional vai com o Lomba de titular, com problema de dor na coxa, e o quinto goleiro será o reserva, o Emerson, que é o campeão da Copa São Paulo, porque 3 goleiros testaram positivo. O Internacional, pelo jeito, se comprar um circo, o anão cresce, né? Se espirrar, periga fraturar a costela, né? Mas tá feia a coisa. Mas, de qualquer forma, parando de bobagem aqui, o Mano Menezes testou positivo, também não treina o Bahia amanhã, e os seus 2 auxiliares também testaram positivo. Tem um torneio gelado aí que a seleção sub-20 vai fazer entre os dias 12 e 18, com Bolívia, Chile e mais um outro clube aí que nem prestei muita atenção.
Essa seleção se apresenta no dia 7, acho que vão adiar isso para o dia 10, de repente. Joga entre os dias 12 e 18. Adriel e Wanderson do Grêmio foram convocados. E no Internacional, jogadores que têm ficado no banco de reservas. E até um pode ser titular. Maurício, Praxedes e Pedro Henrique. O que prova que se o elenco é curto, fica cada vez mais curto. E se o elenco é largo, fica cada vez mais largo. Porque os meninos estão toda hora sendo convocados também. O Internacional agora já tem 8 jogadores de seleção, se a gente colocar aí o da seleção norte-americana, que é o Johnny, o Yuri Alberto, que certamente não foi convocado, porque é a pedido do Internacional, o Saravia, também o Paolo Guerreiro, enfim, o Internacional tem já 8 selecionáveis, com o Praxedes e o Pedro Henrique. Tem esse próprio Maurício, né? Tem o Thiago Galhardo, da seleção principal. Então, essa coisa aí nós vamos debater também. O grupo é curto ou não é curto? Já voltamos. As regras do debate, que são muito simples, e lembrando que para manter aqui uma distribuição boa, respeitando todas as regras, nem os assessores puderam entrar no estúdio, né? Só os 3 debatedores, eu e o Chuchuzinho, o nosso famoso Magalhães aqui, que está aqui no estúdio. Estamos aqui, só nós 5, e todos os outros numa sala, já com a distância e tal, e vendo pela televisão, né? E as regras do debate são muito fáceis. Eu vou fazer uma pergunta aos candidatos, que tem 2 minutos para cada resposta, né? Em todas as circunstâncias. Cada candidato terá ao menos 2 oportunidades de fazer perguntas aos demais participantes. A gente vai tentar deixar bem equalizado, que todos respondam a mesma quantidade de perguntas, senão a gente desempata com uma outra de telespectador, para que ninguém fique no prejuízo. As perguntas podem durar 1 minuto e 2 minutos de resposta, 1:50, 2:10, nós não vamos brigar aqui. E se alguém se entender como citado, injustiçado, pedir direito de resposta, nós vamos nos entender aqui. São pessoas de bem, né? São todos colorados, como se diz, né? E todos querem o bem do Internacional. Mas, se sobrarmos tempo, vamos colocar a pergunta mais feita pelo telespectador, ou no YouTube, ou no Facebook, ou pelo telefone, ou no WhatsApp, ou no particular, enfim, nós vamos ver. Essa foi a mais vezes, a que se fez mais vezes, a que se repetiu mais vezes aqui. Provavelmente seja sobre o futebol, né? Mas nós temos coisas muito importantes. E a pergunta que eu vou fazer para os 3, e até se vocês se definirem aí como quem deva começar, eu não faço nenhum tipo de estratégia, senão a gente faz um sorteiozinho aqui de 3, 4 e 5. Se vocês preferirem, eu coloco o 3, 4 e o 5 aqui, né? E o Chuchuzinho vem aqui e tira. Se fosse 2 rodadas, podia começar por 1. Vamos fazer o seguinte. Comanda tu. Então, aqui, Chuchuzinho. Tu dirige aí, depois tu vai alternando. Chuchuzinho, aqui, ó. Chuchuzinho vai tirar aqui, ele não viu eu escrever. Eu vou fazer alguma confusão aqui e tal. Tipo a gente faz com as crianças, né? Para ver se eles descobrem. Chuchuzinho, entra aqui. E tira agora aqui, para ver qual a chapa que começa. A 3, a 4 ou a 5. Aí, pronto. Chuchuzinho é guloso, já viu que esse era o papel maior. Está querendo ganhar na Mega Sena. Chapa 3 responde por primeiro, e a pergunta é a mesma, porque é uma pergunta já direta e objetiva, que é o maior pepino que vocês vão enfrentar, ou que um de vocês vai enfrentar. Como é que o Inter chegou nesta situação? Quem é o maior responsável pelos insucessos dos últimos anos? E até se vocês quiserem falar, há coincidência com sucesso e insucesso no passado, fazer alguma relação, não tem problema nenhum. Então, primeiro o doutor José Aquino Flores de Camargo, Reage Inter, chapa 3. Boa noite aos companheiros de mesa, ao nosso amigo REC. Olha, o Internacional chegou aqui nessa situação pelo conjunto internacional, mas fundamentalmente por sua gestão, pois quem lidera o clube
é a gestão. Então, nós temos diversos problemas hoje para enfrentar o Internacional. Primeiro, de cunho político, o clube está extremamente dividido. Exemplo disso são 11 chapas para o Conselho Deliberativo, que é impensável, 4 candidaturas para o Conselho de Gestão. Outra, do ponto de vista futebolístico, o Internacional vem 4 anos sem resultados positivos, inclusive naquilo que nós somos soberanos, que é nos clássicos grenais, um único campeonato gaúcho. Temos um elenco, uma base, que pode-se dizer razoável, um time competitivo, mas que não consegue êxito. As nossas categorias de base, infelizmente, não têm produzido, embora nos últimos 2 anos comece a mostrar algum sucesso. E ainda, o que é dramático, é a situação financeira, que nós temos mais de 400 milhões de dívida a curto prazo, o que estabelece uma dificuldade imensa para a futura gestão do Esporte Clube Internacional. O sucesso da futura gestão será necessariamente uma simbiose. Ao mesmo tempo em que nós temos que ter muita responsabilidade em relação às contas do clube e à situação financeira, nós temos que também sermos competitivos. Não podemos perder a competitividade. Isso se faz, portanto, com uma gestão bastante profissional, de modo que o clube busque eficiência. E a eficiência se dá através da redução dos custos, especialmente os custos indiretos, e a potencialização das nossas receitas. Valeu, doutor. Doutor, até tem uma colinha ali, eu não lhe avisei antes, tem a contagem regressiva na televisão, no cantinho, o senhor pode olhar naquela tela, deu 2 minutos e 2 segundos, mais ou menos, não tem problema, foi preciso. Perfeito. Chuchuzinho, vem aqui de novo. Agora aqui. Aí, vamos ver. O segundo, Cristiano Pila, do Povo do Clube. Doutor Cristiano Pila. Boa noite, Rec. Boa noite, Alessandro. Boa noite, Aquino. Boa noite especial à imensa nação colorada que nos assiste. Bom, a tua pergunta, Rec, foi em relação a quem seria o maior responsável por essa situação que o Inter chega agora, né? E pode fazer uma relação com sucesso e insucesso, quando estava em cima, quando estava embaixo, sim, não fez a leitura correta, é por aí. Exato. Exatamente nesse sentido, né? Depois do título da Libertadores de 2010, da Recopa de 2011, a impressão que dá é que o Inter entrou numa zona de conforto, né? Até o próprio Fernandão, lá em 2012, deu uma entrevista, né, falando disso, que ele notava que internamente o clube estava entrando nessa zona de conforto, que ele mesmo chamou, e ele estava muito certo, Então, o que a gente vê nessa última década é um movimento que domina o Inter desde 2002, né? E teve, né, na primeira década teve sucessos, né, isso aí é inegável, mas na segunda década foi um fracasso total, né? Inclusive o Vitório Pífero é proveniente do movimento Intergrande, né, que é chamado de MIG, que é a gestão atual. E então eu acho que o principal responsável por essa situação do Inter atual é o movimento Intergrande, é o MIG, né, sendo bem claro. Então eu acho que essa gestão atual agora nesses últimos 4 anos ela tem sucessos em todas as áreas do clube, né? Tem sucesso no futebol, sem conquistar nenhuma taça no futebol profissional. Tem sucesso na área de finanças, entregando o clube com um déficit aí de 147 milhões de reais nesses últimos 4 anos, apesar de ter tido uma receita de 1 bilhão e 300 milhões. É um insucesso no marketing, é um insucesso no relacionamento com a torcida. Então, o principal responsável é esse movimento, né, que na nossa opinião tem que ser imediatamente retirado, né, da gestão do Internacional. E na nossa opinião do povo do clube, nós da Chapa 4 somos a renovação de verdade, né, em relação às outras chapas que têm alguma ligação, né, antiga ou até atual com esse movimento Intergrande que estão encerrando a minha resposta, que é o responsável por essa situação do Inter. Deu certinho, te interrompi 10 segundos, nós fizemos 2 minutos e 10 segundos. O pessoal está chulhando aqui e tem o reloginho aí, viu, Alessandro? Que é o terceiro. Né? Eu não enxergo sem óculos. Não, mete o óculos aí. aí. Vamos nessa aqui que eu enxergo melhor. Passa lá na Viver, fala com o Anderson lá.
Nas duas tem ali lá. Tem aqui, vai aparecer agora o reloginho, o senhor vai ver. Essa aqui, ó. Mas é muito em cima. Olha lá, ó. Tá lá ó, o reloginho do doutor Aquino. Aquela do fundo lá, o senhor enxerga. Eu acho que a câmera está bem na frente. A câmera está na frente. Ah, tá, então tá. Mas aí o chuchuzinho depois tira um pouquinho da sua frente ali. É que agora ele tá... Então tá bem. O doutor Aquino é da chapa 3, Reage Inter. Cristiano Pila é da chapa 4, que é o Povo do Clube. Da chapa 5, o Alessandro Barcelos, o Inter pode mais. E a pergunta, só para repetir, porque alguém pode ter ligado a TV agora, não vai entender muito bem o contexto, é quem é o principal culpado por o Inter ter essa dívida de 400 milhões a curto prazo, de ter ganho tão poucos títulos nos últimos anos, e por que o Inter não aproveitou os melhores momentos, fazendo a relação do tempo bom com o tempo ruim, para deixar o clube equacionado. Quem é que falhou mais e quem merece ser penalizado não indo para o segundo turno? Alessandro. Bom, boa noite, Rec, boa noite ao Aquino, boa noite ao Pila, boa noite a quem nos assiste, né? Primeiro, nesse boa noite, dizer que é uma honra estar aqui junto com dois colorados, né? Que representam muito bem aquilo que é a tradição do Internacional, a democracia do Internacional e muito mais do que isso, a contribuição que tem aqui nas duas chapas, né, representadas pelo Aquino e pelo Pila, ao Conselho Deliberativo e ao clube. O Internacional precisa mudar o ciclo, né? O Internacional precisa virar uma chave. Nós, há 20 anos, temos um comando hegemônico sobre o clube, né? Isso produziu vitórias, produziu títulos, mas não produziu as mudanças que o mundo do futebol vem vivendo. Se nós olharmos hoje, e convido o torcedor e a torcedora e eu fiz isto, porque acho que era um dever de todo candidato fazer, olhar os planos de gestão dos três que estão aqui, e mais o candidato Ginter, que representa o movimento Intergrande, não vai encontrar nenhum projeto lá de lá. Vai encontrar projeto do Aquino, vai encontrar projeto do Pila, vai encontrar projeto da minha chapa, todos propondo coisas, muitas semelhantes, outras um pouco mais detalhadas, outras diferentes, divergentes, o que é normal. Portanto, se vê que a forma de gestão do Internacional ela precisa dar um salto importante. E, na minha opinião, não existe um ou dois culpados, existe um modelo que precisa ser mudado, precisa ser alterado. E a nossa proposição é exatamente essa, trazer para o Internacional uma forma de gestão diferente que busca mudar conceitos e, principalmente, a execução daquilo que é o futuro para que a gente possa voltar a ganhar títulos. Muito bem. Todo mundo cumprindo direitinho, bonitinho, né? Não precisaria nem eu estar aqui, deixar só vocês tocar o barco aqui. Mas essa ideia do reloginho aí na tela ficou boa, porque daí não precisa ficar aqueles chatos 10, 8, 5, aí não dá, né? Aí o cara em casa enche o saco e o objetivo é deixar que vocês falem. Olha aqui, ó, esclarecendo aqui o Orestes Júnior, que é o assessor de comunicação do Dr. Ginter Spode, por um compromisso assumido com antecedência. Segundo ele, o debate foi marcado em cima da hora. Nós tentamos marcar quando deu. Todo mundo tinha 500 compromissos, né? Então, em cima da hora foi o que sobrou para nós. A gente podia fazer na segunda, na terça, na quarta, é véspera, é dia de ligar para os últimos votos, é difícil. Então, a gente tentou entre segunda e terça. E aí a maioria não podia na segunda. Aí vamos para terça. E o doutor Ginter Spode também, na entrevista individual, marcou para a última hora. Todos foram marcando, o doutor Ginter também deixou para a última hora. Eu acho que esperando os resultados positivos, sei lá, estou conjecturando, não estou falando nada que... Até estou indo além, hoje é dia de debate, senão daqui a pouco vou me xingar de novo de falta de imparcialidade. Mas ele mandou aqui o recado, ele tinha assumido um compromisso e vai participar aí de uma live, e compromisso antecipado, e não pôde comparecer. Esta foi a justificativa, e eu preciso dizer isso, até porque o Alessandro já deu uma chegada aqui, dizendo que a chapa 1 não tem projeto nenhum e tal, e o homem não está aqui para responder. Mas eu não tenho culpa disso, responde nas redes sociais. Eu vou fazer o quê? É revel. Pois é.
Pois é. Doutor Aquino. Réu revel. Não tá, fazer o... Réu revel é confesso. Bom, agora é o seguinte, eu posso sortear o primeiro a perguntar, ou eu, entendeu? Agora eu já estou com os 3 números aqui, não vou chamar o chuchuzinho de novo, vou fechar aqui, vou misturar, e aí o que for sorteado pergunta para quem bem entender. E aí o Maurício aqui e o Bruno vão me coordenando para quem respondeu 2 vezes, para quem perguntou 2 vezes e tal. Mas aí nós vamos fazer tudo bonitinho. Cristiano Pila, do Povo do Clube, pode escolher para quem perguntar. Dá para perguntar para os dois? Tipo, uma pergunta para os dois responderem? Podemos fazer então para os dois. Um pergunta e os outros 2 restantes respondem. Fica até legal. E depois o que perguntou. E depois podemos fazer individual depois. Eu tinha preparado perguntas mais específicas, mas tudo bem. Não, mas aí podemos fazer na terceira rodada. Porque a história era poder fazer mais de uma vez a mesma coisa. Tá certo. Então vamos fazer uma tripla situação. Tá. Pode perguntar para os dois, Certo. então. Bom, eu vou tocar aqui no tema da transparência, né? Nós vemos que no Inter atual, né, com essa gestão, e nem se fala então da gestão anterior a essa, né? A transparência é um problema, né, no Inter. Nós como conselheiros e até como próprios torcedores colorados, nós queremos mais transparência no Inter, né? Então no nosso plano de gestão do Povo do Clube, é um dos pilares do nosso planejamento de gestão a transparência, né? E nós temos planos de ação concretos para exercer e para melhorar a transparência no Internacional. Um dos nossos planos de ação é a criação de uma central de fiscalização. Nós tentamos já há 3, 4 anos já tentar estabelecer a criação desse departamento dentro do clube, dentro do Conselho Deliberativo, tentamos colocar na reforma estatutária a criação desse departamento, né, um departamento para que haja uma fiscalização de todos os conselheiros com mais facilidade. E em nenhum momento nós tivemos apoio dos outros movimentos, né, inclusive dos outros movimentos das chapas que estão aqui. Então eu queria perguntar por que não há esse apoio à criação da central de fiscalização e se vocês pretendem, né, apoiar essa criação num futuro próximo, se for o caso, né? Doutor Aquino. Muito boa pergunta, Pila. Primeiro, eu não tenho vinculação a nenhum movimento político. Sou independente já faz algum tempo dentro do Conselho Deliberativo e era o atual presidente do Conselho Deliberativo. Eu acho essa ideia muito boa. E se eleito presidente do Esporte Clube Internacional, não há nenhum motivo para que não se implante isso. Acho que são pilares de uma gestão profissional, uma governança corporativa, e eu não sei por que o Internacional, embora tenha isso no seu estatuto, não cumpre, porque na verdade nós temos um presidencialismo travestido de conselho de gestão, exige compliance, exige desempenho por métodos e gestão orçamentária responsável. E no compliance é fundamental a transparência. E transparência para nós, Pila, é sobretudo dizer a verdade. Ou seja, por pior que seja a situação, nós temos que transmitir ao torcedor, ao nosso sócio, a quem nós devemos prestar contas a real situação do clube, seja do ponto de vista do seu futebol, seja do ponto de vista das suas finanças, seja do ponto de vista do seu patrimônio. É um direito do sócio. A transparência significa verdade e com ela nós vamos chegar a soluções. E para que haja transparência é preciso que haja primeiro compliance, né? E parece que o Internacional esqueceu isso, a começar pela sua gestão. 2 minutos para o Alessandro e para encerrar daí o Pila tem mais 1 minuto e isso vai funcionar com todos. Daí faz o fecho para ver se ficou legal ou se continuamos o debate na sequência. Bom, tenho certeza, Pila, que esta proposição de transparência, ou melhor, este pilar, né, do projeto que tu representas, né, tratando da transparência, ele é fundamental para o presente, para o futuro, não só do Internacional, como de qualquer instituição que prime por dar ao conhecimento dos seus, né, stakeholders, dos seus associados, daqueles que fazem parte da vida de um clube de futebol, de uma corporação, as informações.
né? Elas valorizam o ativo, né? Elas valorizam aquilo que a marca, né? Em qualquer ramo. Portanto, não seria diferente no Internacional com um clube com mais de 120 mil associados. De fato, nós precisamos acelerar esse processo, caminhar a passos largos para que a gente tenha, como disse o Aquino, né, usou o termo compliance no clube. E a transparência é o centro, é a origem desse processo todo, né? A gente pode, em algum momento, eu particularmente já conversei outras vezes, inclusive contigo, Pila, e posso discordar em algum momento do formato, né? Se é uma sala com um funcionário 24 horas à disposição, mas ter acesso aos dados, ter acesso à informação e ter relatórios e ter um programa de compliance onde ele seja auditado, onde ele seja acompanhado e onde o torcedor e a torcedora tenham acesso à informação, eu não tenho dúvida. Isso faz parte do nosso projeto também e independente do resultado eleitoral, né, eu acredito que aquele que assuma, e se eu não estiver lá, estarei no conselho, estarei fiscalizando para que a gente possa ter um sistema de compliance e uma transparência cada vez maior dentro do Esporte Clube Internacional. Pila, para fazer o fecho. Bom, nós, o Povo do Clube, a gente sempre toca bastante na tecla assim, de que uma coisa é tu ter o projeto, né, e outra coisa como tu vai fazer aquilo, né? Então, uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Então, a gente tem cuidado no nosso planejamento, a gente sempre ter planos de ação concretos para cumprir aqueles pilares, aquelas diretrizes, né? Então, essa criação da central de fiscalização para nós é um plano de ação concreto. Nós vamos chamar os torcedores, os sócios, né? Vamos chamar os sócios e as sócias, os conselheiros e as conselheiras para nos fiscalizarem. Nós vamos fazer questão que nos fiscalizem, né? E a única maneira que a gente vê isso é nós criarmos dentro do clube um departamento, que seria uma sala com 1 ou 2 computadores, um funcionário organizando as contas, mês a mês, rubrica por rubrica, item por item, onde foi gasto cada item, com a nota fiscal escaneada do lado. E qualquer sócio vai poder chegar a qualquer hora do dia e olhar aquilo ali, entendeu? A gente vai pedir para a torcida participar da fiscalização do clube e efetivamente, não como é hoje, que é uma missa para tu ver uma nota fiscal, uma conta do clube, entendeu? Então, isso aí é um plano de ação concreto nosso. Nós vamos chamar a torcida para nos fiscalizar. Muito bem. Então você sabe que já tem a colinha do tempo, não está precisando interromper. Passou 2, 3 segundos para não cortar o raciocínio, eu não vou ficar bancando mala aqui. É 1 minuto para a resposta? Não, 2 para a resposta e a pergunta 1 minuto e 1 para o fecho. Agora, eu já dei até mais uma enrolada aqui no papel para não... Chapa 5, Alessandro Barcelos, o Inter pode mais, perguntando para o Cristiano Pila, do Povo do Clube, para o Dr. José Aquino Flores de Camargo, do Reage Inter. Vou fazer uma pergunta que eu acho que é de interesse de todos os colorados e coloradas, o centro daquilo que nós estamos nos propondo, né, a administrar, que é o futebol, né? Como é que os 2 candidatos, né, enxergam e pretendem trabalhar o tema do futebol, né? Em que direção, enfim, quais são os seus planos para o futebol do Internacional no próximo período, se eleito forem presidente do Internacional? Bom, até agora, antes começou o doutor Aquino. As 2 vezes fui eu quem começou. Então começa agora, fala por fim o doutor Aquino. Bom, nós, o Povo do Clube, nós temos uma comissão... Vamos equilibrar isso aí, doutor Aquino. Não tem problema, nós estamos entre colorados aqui. Isso aí. Nós, o Povo do Clube, nós temos uma comissão de futebol que estuda bastante o futebol, os nossos integrantes debatem bastante esse tema, né? Então, o nosso planejamento para o futebol é bem detalhado, né? Bem detalhado. E, em primeiro lugar, nós temos que ter um planejamento de longo prazo, na minha opinião, coisa que não vem acontecendo nesses últimos 4 anos, né? A cada ano nós trocamos de técnico, não há convicção na comissão técnica. Então, esse planejamento de longo prazo, né, deve ser feito pelo vice de futebol, com o seu gerente executivo, com o próprio conselho de gestão. Nós temos a ideia de colocar na vice-presidente de futebol um nome novo, que é o Diego Fernandes Saraiva. Nós já temos esse nome, uma pessoa que lida muito com o futebol, que é uma renovação de verdade, né,
nome assim que não tem vícios de dirigentes antigos, não tem apadrinhados ali dentro do clube, né? Então, com esse planejamento, nós temos que ter convicção nesse planejamento. Dentro desse planejamento, é claro que vai estar elencado ali o estilo de futebol que nós desejamos, o perfil de técnico, né? Planejamento de união do grupo, né? Em torno daquele engajamento, daquela competição. Coisas que a gente vê muito errada hoje, a não utilização da base, né? Nós devemos utilizar mais a base, ao invés de contratar jogadores caros a nível de grupo, nós devemos utilizar mais a base, né? Porque a nossa questão financeira é muito, muito grave, né? Então conversa com essa questão financeira também, além de muitas vezes os jogadores que a gente tem na base são de nível semelhante ou até melhor do que aqueles contratados de fora a nível de preço alto, né? Essas contratações para nível de titularidade têm que ser contratações pontuais, usando a análise de dados, a ciência de dados, né? Então, essas contratações têm que ser 4, 5 contratações a nível para ser titulares, né? Porque a questão financeira é muito grave, e com base na análise de dados, né? Isso aí a gente vai utilizar muito na nossa gestão de futebol. Muito bem. Doutor Aquino. Olha, em primeiro lugar, o olhar para a base. O Internacional sempre teve, na sua história, um aproveitamento extraordinário, tanto que a letra do seu hino é o celeiro de asas. Começando pela estrutura da base. O Internacional, desde a reforma do Beira-Rio, tem tido inúmeras dificuldades. Por quê? Porque havia integração, aqueles campos suplementares no complexo Beira-Rio, faziam com que houvesse integração entre as categorias de base e os profissionais. O que nós temos visto hoje é que a base parece que fica atirada em alvorada e relegada a um segundo plano. Nós temos que ter uma rede de olheiros e scouts que sejam eficientes, né? A base não é apenas, como antigamente, formadora de talentos. Hoje é um local, especialmente onde se captam jovens. Então é preciso ter olhar para isso. E do ponto de vista do futebol profissional, tem que ser modificado radicalmente a política de contratações. O Internacional tem uma área de inteligência, que é o CAPA, que das duas uma, ou ela é mal constituída, ou ela não funciona. Porque nós temos visto, durante esses 4 anos foram feitas mais de 55 contratações, e dá para se contar nos dedos as contratações que se dizem que foram acertos certos. E como é que se minimiza isso? Não é o empresário oferecendo jogador para o Internacional, como acontece hoje. É o Internacional identificando as carências desde a base ao elenco profissional e dizendo assim, ó, eu preciso contratar um avante. Aí vai na área de inteligência e ela vai indicar 3 alternativas com ou sem dinheiro, né? Então o Internacional que vai à procura e não o empresário que vem oferecer o atleta. Alessandro. Bom, acho que é importante que o torcedor entenda, e a gente vem apresentando desde o início desse processo eleitoral uma ideia de constituir o centro desse processo do novo departamento de futebol a partir das categorias de base, o que nós chamamos de fábrica de talentos, e que em 2015 nós tínhamos 34% da nossa equipe do plantel principal, com o Diego Aguirre, um treinador que veio de fora e, portanto, longe da aldeia, né? Conseguiu produzir um time que tivesse lá esse número, esse percentual de jovens, e isso só caiu, chegando, infelizmente conseguimos recuperar isso em 2020, com um percentual próximo de 35%, e hoje o Rectus estava aqui dando a notícia, felizmente o Internacional voltou a ter jogadores convocados da categoria de base, né? E esse é o trabalho que tem que ser feito, e o nosso projeto ele aponta para uma meta objetiva, concreta, com o uso da ciência de dados, com o uso de ferramentas que vão estar colocadas a serviço da base,
para que a gente possa ter 40% do plantel profissional e 4 jogadores titulares no grupo principal. Muito bem. Fizemos assim a primeira rodagem, aliás, a segunda rodagem, vamos para a terceira, agora o comando do Dr. Aquino. Pergunta? Pergunta. Qual o juízo crítico dos candidatos sobre as contratações realizadas pela atual gestão nos últimos 2 anos? Começa? Acho que agora poderia começar o Alessandro, né, que não começou nas outras duas, né? Eu falo muito em ciência de dados, né? Eu acho que nós usamos muito pouco no Internacional. E a gente, por uma passagem de 9 meses, chegando no final de temporada, liberamos 25 jogadores em dezembro, que nenhum dos senhores, e tenho certeza que nenhum de vocês, sentiu falta no plantel. Tivemos que montar uma nova equipe rapidamente no início do ano. Vivemos um ano de pandemia, tivemos a perda de 3 jogadores fundamentais para a nossa equipe, por lesões: Guerreiro, Saravia e Bosquilha. Mas eu busquei trazer dados aqui, doutor Aquino, para responder essa sua pergunta. Eu me detive, por exemplo, nas últimas 40 contratações que foram feitas antes da minha passagem pelo futebol e nas 13 contratações que eu fiz enquanto vice-presidente, junto com o diretor executivo, o CAPA e a comissão técnica. E cruzei o valor dos salários com os minutos jogados. E aí eu tenho uma média de 2017 a 2019 de R$3.000 o minuto jogado. Quando eu faço a média de 2020, cai para 1.019 o minuto jogado. Isso significa 67% a menos, uma eficiência muito maior. Não porque, mas tinha jogador mais caro. Sabe quem são os mais baratos? Os mais caros. Porque deram certo, porque jogaram mais. É o Cuesta, é o Denilson, é o Guerreiro, é o Thiago Galhardo. Esses jogadores custam barato, porque jogam bem. Caro é o jogador que tem contrato de 5 anos e que não joga. Então também prazo de contrato é importante. Nós fizemos algumas apostas. Contrato curto, salário baixo. Errar, todo mundo vai errar. E quando eu pego o gráfico, se o telespectador puder olhar, ele vai notar os picos que são vergonhosos ao longo dos últimos 3 anos dentro do futebol. Se nós puxar para cá é pior ainda. E que ele tem uma curva e pega o final já numa situação bem diferente. Então, acho que esses indicadores são fundamentais para quem quer fazer futebol e tratar do futebol de forma séria. Certo. Pila, povo do clube. Bom, respondendo a pergunta do Aquino, então... Depois o doutor Aquino faz o fecho, como sempre. É inegável que as contratações para o elenco profissional dessa gestão são muito ruins, né, na sua grande maioria. É claro que tem algumas contratações pontuais que foram boas, né, como o Alessandro destacou aqui, mas o número de jogadores contratados assim, a nível com um salário alto, né, no nível de 200, 300 mil reais, né, mais ou menos nesse nível, que não correspondem dentro de campo, são jogadores a nível de grupo, não são unanimidade dentro do contexto futebolístico, são contratações totalmente equivocadas, né, são contratações caras que não rendem dentro de campo, que acabam trancando os jogadores da base, né, então uma contratação cara e que não corresponde em campo é muito ruim, é péssimo para o clube, né, então... Como eu falei na minha fala anterior, as contratações a nível de titularidade têm que ser pontuais, né? Então aí o clube pode investir um valor mais elevado nessas 3, 4 contratações. Vou dar exemplos aqui, por exemplo, contrata um Nath Fernandes, um Tyson, vale muito mais a pena tu gastar nessas contratações que vão ter, é claro, um salário elevado, mas com que tu não vai gastar para trazer outros jogadores de outras posições que não rendem em campo com um salário também elevado, tu consegue investir nesses 2, 3, 4 contratações que a gente precisa, né, para completar o time. E usar os jogadores da base, né, a nível de grupo, né, dar mais chance para eles. Né, então, esses jogadores da base que não têm chance, aí, quando eles entram em campo, temos vários exemplos aí agora, né, nesse time atual, né, Heitor, Praxedes, enfim, jogadores aí que estão se destacando, que não tinham chance antes, exatamente por termos trazido outros jogadores a nível de grupo que acabam não correspondendo. Então, com a utilização da base, de jogadores da base,
com certeza a finança vai melhorar e também o rendimento técnico do time dentro de campo, não tenho dúvida nenhuma. Doutor Aquino. O que a gente observa é que não há política alguma de contratações no internacional. Mais do que isso, não há relação entre os diversos setores do clube. Parece que o vice-presidente de futebol não tem orçamento, o orçamento da vice-presidente de futebol não está dentro do orçamento do clube. Isso sistematicamente, todos os anos se vê que o orçamento não é cumprido. Portanto, não é por falta de investimento, mas por investimentos mal feitos, evidentemente mal feitos. Nós contratamos inúmeros jogadores de condição mediana que não é possível que não façamos na base. Isso tem um efeito devastador nas finanças do clube. Disse muito bem o Pila aqui. Os investimentos têm que ser pontuais. Parece que isso é uma obviedade que se diz a cada ano, mas não se cumpre. Pontuais. O Internacional tem que contratar 2 ou 3 atletas em nível de titularidade e fazer aproveitamento da base. Valeu, obrigado, doutor Aquino. Agora, nós vamos fazer um intervalo comercial, daqui a pouco vamos falar de um pouco de tudo, né? Nós trazemos aqui várias oportunidades para o pessoal comprar lá na De Tudo, na volta, e já vamos estabelecer aqui, antes da segunda rodada, se vocês preferem que eu sorteie, por exemplo, 3 perguntas para o 4, 5 perguntas para o 3, ou vocês preferem escolher para quem perguntar. Sorteio. Depois nós vamos ver, sorteamos. Sorteio. Exato. E aí é o seguinte, no final, o tempo que sobrar, a gente redistribui. Eu tenho até algumas perguntas, por exemplo, que eu quero fazer para vocês. D'Alessandro, como é que vocês veem essa saída intempestiva do D'Alessandro? Todo mundo achava que por ser um dos maiores colorados de todos os tempos, segundo ele, mais colorado do que alguns conselheiros que querem tirar proveito do clube, e se imaginava que ele fosse até o final de fevereiro. Se imaginava. Mas aí tem outras relações que eu não sei quais serão no futuro do D'Alessandro. Ontem o Dr. Ginter disse aqui que todos já foram MIG. Eu quero que vocês falem sobre isso. Vaga para Libertadores é o mínimo que vocês acham, é o máximo que vocês acham que o Internacional pode conseguir? Abel e Rodrigo Caetano, esses todos os assuntos nós vamos ter que abordar de uma maneira ou de outra, nem que seja tema livre no final. Já voltamos. Para as 8. Daqui a pouco seguimos com o debate com os candidatos à presidência do Esporte Clube Internacional. Está aqui. Bem maçaroca aqui. É tudo aqui, ó, bem na frente das câmeras. Aqui não tem nada de... Não tem. Vamos lá. Quem pergunta para quem? Primeiro, Dr. José Aquino Flores de Camargo, do Reage Inter, perguntando para... Aqui, Alessandro Barcelos, do Inter Pode Mais. O 3 perguntou para o 5 na segunda rodada aqui. Deixa eu só agradecer, doutor Aquino, antes, um cidadão que está apresentando na internet, legal, jornalista competente, o Giacomelli está minuto a minuto colocando na internet a atualização do debate aqui. Então, doutor Aquino, pergunta para o Alessandro. Eu vou fazer uma pergunta, Alessandro, que eu confesso, eu não entendi bem esse episódio. O que motivou a ruptura entre o candidato e o presidente Marcelo Medeiros em outubro do corrente ano? Olha, doutor Aquino, todos nós aqui passamos pela gestão, né? O senhor foi vice-presidente por mais de um ano. Né? Menos de um ano. Um ano, né? Um ano inteiro. O Pila esteve lá nos ajudando também, e eu acho que, como todo colorado, a obrigação nossa, quando formos chamados, é fazer com que aquilo que a gente possa ajudar o Internacional possa ser ajudado de uma forma efetiva, né? Eu tenho orgulho de ter passado por pastas como administração, finanças e chegado a vice-presidente de futebol, sem nunca ter feito parte de um movimento hegemônico no clube. Pelo contrário, comecei num movimento pequeno com 5 conselheiros e só fomos para dentro da gestão porque apresentamos um projeto à candidatura Marcelo Medeiros naquele momento.
Conseguimos implantar em parte isso, infelizmente não foi possível implantar na sua totalidade. E no futebol, para responder objetivamente a sua pergunta, nós estávamos ali desenvolvendo um trabalho que era líder do Campeonato Brasileiro, estava classificado nas 2 competições para as fases eliminatórias e tínhamos ali um trabalho de harmonia dentro do departamento de futebol. Infelizmente, o presidente, né, numa leitura equivocada, e eu já falei isso em outros meios de comunicação, resolveu, e aí tem responsabilidades políticas sobre isso, né, pedir a nossa saída, entendendo que tinha ali rupturas políticas porque ele tinha um candidato, né, que infelizmente depois não foi mais candidato, e com isso a gente acabou saindo. Eu particularmente gostaria de estar até hoje contribuindo no departamento de futebol. Tenho certeza que muitas das coisas que aconteceram não teriam acontecido, como aconteceram depois da minha saída. E lamento essa decisão política do presidente, e essa pergunta pode ser feita a ele, quais os motivos. A mim, infelizmente, foi pego de surpresa e eu acho que foi uma decisão equivocada. Doutor Aquino. A questão é a seguinte, muito tem se falado que o problema do Internacional decorre das eleições. A presidência do Conselho, em 2 oportunidades, propôs ao Conselho de Gestão que fosse prorrogado seu mandato, e o mandatário, a quem cabia a prorrogação, se negou, disse que não queria ficar um dia a mais, além do dia 31. Então, eu chamo a atenção, o problema não é a política, mas a forma como se faz política, porque alguma coisa está errada. Ou o vice-presidente, quando assumiu a pasta do futebol, não disse ao presidente que pretendia ser candidato, ou o presidente ignorou a situação política toda que foi por ele sustentada. E isso criou uma crise dentro do Internacional. Não é a eleição. Existem 10 clubes de futebol realizando eleições. E a crise só existe no Internacional, porque houve uma ruptura que ninguém explica. Muito bom, olha aqui, ó. Então agora o senhor não entra no sorteio, o senhor já perguntou, entra depois para poder ser sorteado, né? Pois não. É isso aqui, só para a gente fazer bem bonitinho. Isso aí. Certo. Então, agora, o povo do clube, o Cristiano Pila, vai perguntar para, vamos ver quem, né? E agora não sou eu que vou sortear, porque agora só tem 2 aqui, vai ficar muito complicado. O Chuchuzinho, vem aqui de novo, Chuchuzinho. Vem aqui. Que agora o Cristiano Pila pergunta para qual dos 2? Esse. Vamos ver. Eu vou quebrar o Chuchuzinho. Doutor José Aquino Flores. Certo. Bom, eu vou tocar na questão das finanças, que realmente é um problema seríssimo do Inter. Eu diria que é o maior problema a ser enfrentado pela próxima gestão. E no nosso plano de gestão, do povo do clube, a nossa primeira meta no primeiro ano de gestão vai ser, em primeiro lugar, parar de aumentar a dívida do clube, né? Desde 2014, a dívida, ano após ano, vem tendo déficit atrás de déficit. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é propor um plano orçamentário com déficit zero no primeiro ano, para estancar a sangria, né? Nesse ano a gente teve já de despesas financeiras, ou melhor dizendo, no ano passado, em 2019, o Inter gastou 33 milhões só em despesas financeiras. Então isso, ano após ano, vem aumentando, né? Então, na nossa visão, em primeiro lugar, déficit zero, parar com essa sangria de déficit após déficit. Nós também temos que rever todas as contas do clube, né? Inclusive na área administrativa, por exemplo, de 2018 para 2019, nós gastamos 16 milhões a mais em 2019. Então, nós pretendemos também fazer uma revisão detalhada de todas as contas do clube, pretendemos enxugar essas despesas para estancar esse déficit, né? Então, a minha pergunta é qual é o seu plano de gestão para as finanças do Inter aqui? Excelente pergunta. Bom, o plano tem que ter 2 pontas, né, Pila? Nós temos que reduzir custos de um lado. Acho que o Internacional é um paquiderme, um elefante pesado, precisa ser enxugado, nós temos que reduzir custos, mas ao mesmo tempo temos que ter um orçamento que seja verdadeiro.
Eu não sei se é o orçamento zero, porque talvez o orçamento zero, Pila, nos leve a uma falta de competitividade. Nós não podemos sair do menos 400 para o zero da noite para o dia. Isso talvez seja impossível, embora seja o desejável. Agora, nós temos que trabalhar nos nossos maiores ativos. A base tem que ser muito bem aproveitada. Ela tem que, na medida em que a base for bem aproveitada, ela não só vai formar o elenco de cima, como ela vai ser um ativo financeiro do clube. Fundamental, é a maior receita, além do quadro social. O nosso quadro social tem que ser valorizado e o nosso marketing precisa ser ativado. O nosso marketing precisa ser profissional. Nós não podemos continuar com essa política assim, de um conselheiro se transformar em um executivo. Nós precisamos de um executivo de ponta no mercado, que abra espaços. Nós precisamos que a marca do Internacional seja valorizada. Nós precisamos entender que não é o Aquino, não é o Pila, nem é o Barcelos, individualmente, que vai abrir o mercado. Nós temos que ter gestores, efetivamente. O Internacional precisa ser um clube profissional, né? E o político está ali para dar diretriz. Não adianta eu imaginar que eu vou fazer o melhor contrato de televisão. Tem que ser alguém que está lá dentro, na ponta do mercado, e que identifica quais são as oportunidades. Porque a hora se vê que a Globo sai e volta, isso se modifica com a velocidade da luz. Então nós somos amadores para isso. Nós temos que ter executivos de ponta. Doutor Aquino, agora então sobrou o Alessandro para o Pila, que daí cada um vai falar 4 minutos certinho, entre perguntas e respostas. Um minuto, né, sim, eu estou dizendo na próxima, só para... Tá certo, tem mais 1 minuto, claro. Para dar os 4 minutos cada um. Claro. Bom, então, além, é claro, de enxugar os custos, né, que a gente falou antes, as receitas do Inter, né, tem que ser totalmente melhoradas, né? Então, os nossos principais ativos, além da cota de televisão, que é uma coisa que não pode ser muito mexida, nós temos o quadro social e a venda de jogadores, né? São as principais receitas que o Inter tem. Então, o quadro social, isso como o Aquino falou, o nosso plano de gestão pretende investir muito no aumento do número de sócios, através de um marketing forte, demarcando a nossa marca de clube do povo, fazendo bancas itinerantes de associação nas ruas de Porto Alegre, nas ruas do interior do estado. Então, a gente pretende aumentar muito o número de sócios. Pretendemos também valorizar mais os sócios. Um dos nossos projetos é a retomada da antiga social, numa troca de dívida com a Abril, que a Abril já tem com o Inter, de 16 milhões. Essa dívida vai aumentar nos próximos anos. Nós pretendemos retomar a antiga social, lá onde estão as cadeiras VIPs, e ali ser um novo ativo de cadeiras locadas para o Inter, valorizando mais o quadro social do Inter. Muito bem. Alessandro pergunta para o Pila e depois faz o fecho. Pila, qual é a visão do teu movimento Povo do Clube, neste último período, da condução dos trabalhos no Conselho Deliberativo e da mesa diretora? Porque se falamos tanto em pacificação, tanto em união, tanto em termos um olhar para que todos possam estar juntos nesse próximo período, e eu gostaria de saber qual é a opinião do Povo do Clube nesse último período, dos processos e da condução da mesa do Conselho Deliberativo. Sim. Olha, todo mundo sabe aqui que o presidente da mesa foi o Aquino, né? Na minha opinião, falando com todo respeito, assim, nós tivemos alguns problemas, assim, né, na minha visão de condução de alguns assuntos específicos, né? Por exemplo, no começo da governança da mesa, nós solicitamos, né, que a gestão divulgasse o nome de todos os diretores do clube, que é uma coisa que está no estatuto, né? Está no estatuto que a direção tem que divulgar o nome dos diretores escolhidos, isso tem que ser homologado pelo Conselho Deliberativo. A gestão não fez isso, o Povo do Clube entrou com um requerimento junto à mesa e não foi acolhido, né? Então, a mesa acabou, digamos assim, protegendo a gestão nesse momento. Tivemos problema também na Comissão de Relacionamento Social, que nós temos um integrante, o Ricardo Rogoski, que é o presidente da Comissão de Relacionamento de Sócios. Tivemos, em alguns jogos da Copa do Brasil do ano passado, problemas da Brigada Militar com a torcida, e o Ricardo quis se reunir com a gestão, né, representando a Comissão de Sócios.
Mandamos requerimento para a mesa também, a mesa acabou trancando esse requerimento de reunião com a gestão, alegando que não competia a comissão, né? Então, tivemos problema também com pedido de cargos e salários do clube. A gente queria um acesso ao planejamento de cargos e salários do clube, que é uma prerrogativa da gestão também. Tivemos dificuldade para isso num primeiro momento. A mesa entendeu que tinha ali coisas sigilosas que não poderiam ser acessadas, nós discordamos. Aí, num segundo momento, até tivemos um acesso que a gestão acabou até, na realidade, não acessando, porque nós acabamos não conseguindo saber quantos determinados cargos ganham lá dentro do Inter. Então, respondendo a tua pergunta, é isso aí. Tivemos alguns problemas, né? Mas, ao mesmo tempo, aqui, acho que o Aquino fez um bom trabalho, assim, né? Bom, falamos em momento político difícil, falamos em turbulências políticas do clube, né? O clube tem duas grandes instâncias, o seu conselho de gestão e a mesa do conselho deliberativo. Dois vetores fortíssimos para construir uma unidade. Um desintegrou a gestão inteira, perdeu parte do conselho de gestão, manda o seu vice-presidente embora de futebol, que está em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. E a outra se desintegrou também, porque o seu presidente, o seu vice-presidente e a sua secretária abandonaram a mesa para concorrer. Então eu quero entender melhor da onde sai a crise política. Me parece muito claro da onde sai a crise política, né? Então o torcedor que está nos ouvindo e atento ao debate percebe nesse momento, né, o que é necessário que a gente olhe, que a gente apure melhor as consequências e as causas para que a gente possa ter um Inter diferente, né, na vida real, no discurso e na prática. Bom, agora... Eu acho que eu fui citado. Foi citado, acho que... Aí foi uma... Mas a mesa... Fizeram uma... Não, só um pouquinho. O Pila falou no doutor aqui. Eu não Mas então vamos fazer o ninguém, seguinte, eu tomei como cuidado. nós teremos ainda 15 minutos de tempo livre, eu vou dar um tempo livre para cada um reagir e falar. Mas eu não citei ninguém, Rec. Tá, para não haver tempo de compensação, depois nós vamos ter 15 minutos. Já voltamos. Não temos mais, então tem mais de 15 minutos aí para a gente conversar. Eu já tinha proposto aqui vários assuntos. Por exemplo, a saída intempestiva do D'Alessandro. Podemos falar 1 minuto cada um, então. E aí depois, quando chegar na vez do doutor Aquino pode falar sobre isso e nós compensamos. Se não quiser falar do D'Alessandro, fala dessa citação e tal. D'Alessandro, a saída intempestiva. Pila, vou começar por você aí. Bom, eu acho que o momento que ele comunicou isso foi equivocado, na minha opinião. Isso talvez tenha sido um problema de gerenciamento do vestiário, né? Eu acho que quem decide ali o que os jogadores, né? Qual jogador vai falar, em qual momento vai ser dito alguma coisa que é importante para os próximos 40 dias do clube, né? É o gerenciamento do clube, né? Então, eu acho que faltou... Foi equivocado o momento, né? 2 dias antes aí de um jogo contra o Boca, um mata-mata, um dos principais jogadores do time, uma das principais lideranças, vir a público e dizer que vai ficar no time só até dia 31 de dezembro, né? Ou seja, se o Inter se classificar para as próximas etapas da Libertadores, ele vai sair, né? Então, respeitamos demais o D'Alessandro, é um ídolo nosso, é um ícone no clube, tem todo o direito de tomar as decisões dele, mas eu acho que mais uma vez faltou gerenciamento de vestiário nessa ocasião. Alessandro, sobre o D'Alessandro. Se quiser aproveitar teu minuto para outra coisa... Falar sobre o tema que está proposto aí, Raquel. O respeito à decisão, né, como torcedor, como colorado e com a história do D'Alessandro, respeito à decisão dele, né, de encaminhar aí a sua saída do Internacional. Ele ainda fala em continuar, né, jogando, mas eu quero concordar em parte com o Pila, né? É uma decisão que tem reflexo no vestiário, né? O D'Alessandro é um líder, né, daquele vestiário, então importante que se tenha a gestão dos momentos, das horas, e o D'Alessandro merece, né? Com todo o respeito aos profissionais que construíram ontem aquele momento
da despedida dele, mas o D'Alessandro merece mais do que isso, né? E acho que foi até singela demais para tudo que ele representa no nosso clube. Então acho que acertar as escolhas, o momento e a forma é uma forma de gestão, né? Eu acho que poderia ter sido um pouco mais cuidadosa, mas respeito a decisão do D'Alessandro e agradeço a tudo que ele nos ajudou na sua história no Internacional. Doutor Aquino. Olha, decisão pessoal não se discute, né? É do D'Alessandro. Um clube gigante como o Internacional, ele é feito por sua história, os símbolos que o compõem. Nós temos orgulho de ser o clube do povo, temos como mascote o Saci, temos orgulho dos nossos times, dos nossos ídolos, dos grandes atletas que passaram pelo Internacional. D'Alessandro honrou a camisa do Internacional, constituiu-se não só um jogador de exemplar categoria, um líder dentro do campo, mas foi uma referência como figura humana e líder. Portanto, ele se ergue à condição de ídolo do Esporte Clube Internacional, passa a ser um símbolo da torcida internacional. D'Alessandro, fique certo que se quiser continuar no Internacional, as portas estarão sempre abertas. Aqui é a tua casa. Vieste de fora e mostraste, mais do que ninguém, que entendeu o símbolo internacional. Foi um vitorioso, ganhou Libertadores, títulos regionais e vencia do Grêmio. É disso que nós estamos precisando. Bom, em algum momento o doutor Aquino vai recuperar a sua citação anterior aí. O que mais se pergunta pelos internautas, pelos que participam pelo WhatsApp e Facebook e YouTube é CT. Começamos com o Pila, agora começa com o doutor Aquino. Olha, os 10 meses que eu fiquei na gestão Medeiros, em 2017, foram direcionados à obra do CT. Naquele período, nós ultimamos um projeto que eu diria que é um projeto que é uma espécie de plano diretor, magnífico projeto, que é um projeto para ser realizado em 15 anos. Não precisa ser todo ele de uma vez só, mas é preciso que se realize, né? Na nossa gestão, isso será uma prioridade, porque é uma questão de estrutura do futebol. Nós precisamos do CT. Agora, o quanto nós vamos poder fazer do CT, eu não posso responder, porque vai depender do que nós vamos receber, né? Porque, na verdade, as finanças do clube foram depauperadas nos últimos 4 anos. Alessandro. CT, prioridade, a relação com a base, a gente já falou aqui. Eu fico preocupado quando se tenta fazer algo gigantesco e não se faz nada. Eu visitei o CT do Tolima, cheguei lá e estava com a equipe profissional, encontrei lá 8 campos maravilhosos, perfeita condição, uma construção de alvenaria onde tinha vestiários, onde tinha academia, e aquilo não custou mais do que 10 milhões, 8 milhões. E nós, um projeto de 100 milhões, 60 a 100 milhões. Nós estamos com um projeto lá de 60 a 100 milhões, não sai do papel. Quem sabe a gente faz um projeto imediato, buscando recurso incentivado, para que as categorias de base possam estar próximas do Beira-Rio e a gente comece isso logo. Acho que essa é a proposta viável, ser trabalhada, ser executada no próximo período, para que a gente tenha o tão sonhado CT próprio, né, fruto de um trabalho longo, né, que teve a participação do doutor Aquino, teve a participação da gestão, né, mas que infelizmente a gente não conseguiu botar de pé ainda. Pila. Bom, para nós também, do povo do clube, o CT de Guaíba é uma prioridade número 1 na nossa gestão também. Pretendemos começar a curtíssimo prazo a construção do CT. Acredito também que pode ser começar a construir as partes não tão caras, né? As partes mais para a categoria de base mesmo. Mas acredito que tem que ser um CT moderno, sim, um CT de ponta, né? Um CT a nível de futebol europeu, assim. Acho que o Inter precisa disso para dar um passo gigante aí na qualidade de futebol. Então,
através da lei do incentivo ao esporte, né, a gente pode captar recursos para a construção do CT, através de patrocínios no próprio CT. E nós pretendemos também chamar a torcida colorada para ajudar a construir o CT, assim como foi a construção do Beira-Rio. Foi uma página lindíssima da nossa história, que gerou muito orgulho na torcida colorada. Então a gente pretende retomar essa página na nossa história, a torcida ajudando a construir o CT de Guaíba, para isso ficar como um legado, né, na nossa linda história aí de Clube do Povo, um clube que é ajudado pela sua torcida. Tá, eu teria mais uma rodada ainda de colocações, mas aí, como os três já empataram em tempo, eu vou dividir o tempo que falta, 1 minuto e meio para cada um, pode ser? E aí vou sortear de novo a sequência, porque senão vão dizer que eu escolhi um para falar por último. Chuchuzinho aqui. Não é fácil. Olha aqui. Primeiro, o segundo, Chuchuzinho. Eu vou ter oportunidade de responder. 30 segundos a mais. Os 30 segundos a mais. Então, o senhor vai encerrar ou não o programa, vamos ver aqui. Reage Inter, Dr. José Aquino Flores de Camargo. Então o senhor vai ter 2 minutos e 10 segundos, pronto. Em primeiro lugar, eu queria responder à crítica que foi feita à mesa, 2 episódios. Um em relação à torcida com Brigada Militar. Infelizmente não era possível estabelecer aquela comunicação que se pretendia, porque havia uma questão de segurança solicitada pela gestão, aliás, inclusive de conhecimento do vice de administração da época, que era o Alessandro. Então, por uma questão de segurança, foi pedido que não se fizesse aquela reunião. Porque o conselho não tem nenhuma interferência numa reunião de conselheiros com a gestão do clube. E o segundo aspecto que me tocou foi com relação a planos de cargos e salários. Significa dizer o seguinte: a forma como foi pedido não podia ser respondida, porque identificaria as pessoas e os seus salários. E isso significa violar a lei de proteção à intimidade, que existe, está em vigor. Portanto, definir com a autoridade do Conselho. Agora, que pretender trazer a crise política que foi feita pela divisão estabelecida, pela saída coletiva do presidente, 2 membros do Conselho de Gestão, do vice-presidente de futebol e de diversos cargos que compunham a gestão em meio à competição. Essa crise que foi montada, pretender transferir para o Conselho Deliberativo é iludir o torcedor. O Conselho Deliberativo tem uma função de deliberação e não de gestão. E o Conselho Deliberativo, o presidente do Conselho Deliberativo não desertou do Conselho. Ele está concorrendo a um cargo maior, que é o cargo do Conselho de Gestão. E é para que haja transparência, para que haja credibilidade, que nós estamos lutando por isso. Nós temos 30 anos de Conselho dentro do Internacional e durante esses 30 anos trabalhamos muito pelo clube. As pessoas nos conhecem. Valeu, obrigado, doutor. Certinho aqui. Agora, povo do clube, Cristiano Pila. Quanto tempo tem? 1 minuto e meio. Vamos estourar um pouquinho, acho que a gente vai controlando aqui. Tá bom. Bom, minha fala final, queria dizer que o plano de gestão do povo do clube é um plano construído desde 2012, quando o povo do clube foi originado. Nós tivemos experiência no conselho desde 2014, na gestão uma rápida passagem desde 2017, onde aprendemos muito como não se faz lá dentro desse curto período. Na gestão cumprimos as 3 metas que nos propomos, que era a criação da modalidade Academia do Povo, o setor sem cadeiras, a reconstrução do futebol feminino. Então, toda essa experiência no conselho e na gestão nos proporciona oferecer esse planejamento de gestão para os conselheiros e para a torcida colorada. Nós temos 4 pilares negociáveis, que são a transparência, a democracia, a identidade popular e a profissionalização do clube. Temos planos de ação concreto para cada um desses pilares, né? Todos podem ler no site do Povo do Clube, www.povodoclube.com.br, está bem detalhado. Queria frisar aqui duas obsessões que nós vamos ter, que é a valorização das categorias de base. Nós temos o objetivo de tornar a categoria de base do Inter a melhor categoria de base do Brasil. Isso vai ser uma obsessão nossa, isso é um ponto-chave para o Inter, tanto financeiramente quanto futebolisticamente.
num futuro a médio e longo prazo. E a parte financeira também vai ser outra coisa que a gente vai encarar com muita seriedade, vai tratar com muito cuidado os números financeiros do Inter e cada centavo que entra e sai do Inter. Obrigado, Cristiano Pila. Alessandro Barcelos. Não vou pedir uns minutinhos aí. Não, mas pode acrescentar alguns segundos. Eu fui citado todo mundo também. Foi. Não, mas todo mundo foi. E aí, não, mas vamos lá. Eu queria agradecer o debate, o espaço, para a gente poder falar um pouco sobre as ideias. Eu represento a chapa 5, o Inter Pode Mais. Eu acho que a gente não pode confundir o torcedor. E quando a gente confunde o torcedor por ato falho ou não, mas falando em conselho deliberativo e não em mesa, ninguém desrespeitou o conselho, ninguém transferiu crise para conselho. Aqui se falou em mesa diretora, que é uma outra questão. É uma instância que se desintegrou para concorrer, e isso não é mentira, é verdade. Sai presidente, sai vice, sai secretária. Isso causa, sem dúvida nenhuma, uma crise política. Ajuda. Assim como, por óbvio, a decisão da gestão de desmontar um trabalho que vinha dando certo. Então, as responsabilidades têm que serem devidamente observadas. Nós, da Chapa 5, Inter Pode Mais, estamos propondo uma mudança de ciclo. Parar com esse tipo de discurso e buscar com dados, com ciência, com informação. O Internacional hoje fatura mais de 400 milhões de reais. Tem uma dívida a curto prazo de 400 milhões. Nós precisamos enfrentar esta dívida de uma vez. Nós não podemos adiar e nem negociar com o tempo. E para isso nós vamos precisar de todos os colorados. Portanto, é importante que os projetos sejam avaliados pelo Conselho, pelos associados, e a gente possa, no dia 16 de dezembro, estarmos todos juntos em prol do Internacional. De 1 a 10, a nota para a administração. Doutor Aquino. Marcelo Medeiros. 5. Pila. 3. Alessandro Barcelos. 5. Mais crítico foi o Pila aí. Quantos jogadores o Internacional precisaria contratar agora para ter um grande time? Eu acho que nós temos uma muito boa base. Talvez 2 ou 3 jogadores bem cunhados façam a diferença. Alessandro. Não vou cravar um número, né? É difícil, Rec. Agora, acho também que nós partimos de uma boa base, de uma condição de montar um time com reforços pontuais, específicos em posições para buscarmos os títulos. Pila. 4 a 5 jogadores a nível de titularidade e o restante usar a base. Muito bem. Acho que fizemos um bom debate, aproveitamento macro aqui, né? Amanhã tem mais, 19 horas. E corrente positiva, né? Porque passando pelo Boca pode ser que melhore um pouquinho. As coisas o clima melhoram para todo mundo, né? Nós não falamos do Boca, nós vamos passar. O ambiente nós melhora. vamos passar. Até amanhã. Queira Deus que passemos.